Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Imã. Lembrando que este programa é um oferecimento, a realização da AB Info e do Instituto Information Management, responsável por levar conhecimento para todo o Brasil, tanto de forma presencial como de forma online, tá? E é sempre um grande prazer estar aqui conduzindo esses bate-papos, painéis com as pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto Information Management. E lembrando o seguinte, gente, olha, nós estamos transmitindo aqui para a Digital Edu, que é a plataforma oficial, e também estamos no YouTube, no LinkedIn, em paralelo, tá? Se você quer participar, pode ficar na rede social, à vontade, coloca a sua pergunta, nós vamos fazer ela aqui, caso você tenha alguma dúvida. Porém, se você quiser ter acesso ao certificado de participação, lembrando que todo encontro você pode emitir um certificado na hora. Acabou a live, no chat da Digital Edu, eu coloco o link, você clica e já pega o seu certificado, tá? Mas para isso você tem que estar logado. E para quem não tem cadastro, está nas redes sociais e quiser ter o certificado, vem para Digital Edu. Basta vocês colocarem, acessarem digitaledu.com.br, tá? Tá aí na tela, ó, digitaledu.com.br. Faz um cadastro gratuito ali e acessa Digital Edu ao vivo e a live que está acontecendo agora, tá bom? Assistindo pela Digital Edu, você vai ter direito ao certificado de participação. E é isso aí, sem delongas aqui, agora é hora de bate-papo de conhecimento. E eu quero chamar aqui no palco Luciano Martins. Bom dia, Luciano. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Prazer aí, hein? Enorme estar aqui com vocês. Uma Um honra prazer. e agradeço pelo convite da IMA aí, de vocês. Maravilha, Luciano. Em nome da BINFO, do Instituto Information Management, deixa aqui a gratidão por ter aceito o convite de estar com a gente aqui hoje. E antes de começar, eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço no início para todo mundo, que é: quem é Luciano Martins? Fala pra gente. Legal, legal. Obrigado. Bom, eu sou Luciano Martins, né, como o Wagner comentou. Sou o CEO hoje da Kinix. A Kinix é uma consultoria de tecnologia parceira Microsoft. E também tem a parte de Body Shop. Então hoje eu fico responsável pela administração da empresa, que vem crescendo bastante nos últimos anos, né, com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela provém muitas soluções, né, as empresas estão buscando. Eu acho que a gente vai falar bastante, sobre isso e dar uma visão geral, mas é isso. Maravilha, Luciano, excelente. Então, assim, para a gente poder entender um pouco, né, da percepção de vocês, tanto da. Como é que eu falo certo? É Kinix. Kinix, exato, Kinix. exato. Não, bacana. Então, assim, na sua visão, tá? Quais são hoje os principais aceleradores da adoção de IA nas empresas brasileiras, ô Luciano? Legal, legal, boa pergunta, né. Hoje, na nossa visão, né, a gente entende que um dos maiores aceleradores, é a pressão competitiva, né. Muitas empresas, elas estão buscando fazer automatização, né, aí eu acho que ela vem para ficar, né, não tem como, a AI sair de circulação mais, né. A gente vive no momento que a AI ela vem, pra acelerar todo o processo, né, seja processos simples, processos, complexos, né, então conexões com softwares. Então acho que uma delas é a pressão competitiva, né. A outra é a de desmocratização de plataformas, né, ou seja, a gente tem ali N plataformas, então acho que tornar acessível para dentro das empresas, né, não ficar com as informações, né, na área de TI, isso está mudando muito, né. Eu acho que também é um acelerador, porque a área de negócio ela está envolvida e ela acaba acelerando, né. Quando a gente fala ainda de democratização, a gente fala também de dados, né, ou seja,
tornar esses dados mais disponíveis para todos que tenham, assim, acesso à empresa. Então a gente fala muito de governança, né, então você tem que ter uma governança, óbvio que as informações ainda têm que estar na parte de TI, mas a TI que tem que fazer essa governança e deixar que a área de negócio também tenha acesso a esses dados. Então, sempre a gente vai falar hoje de área de negócios, porque eles acabam tendo a demanda, né, a TI ela traz a tecnologia, as ferramentas, porém é a área de negócios que consome aquela informação, né. E uma Isso mudança aí. cultural também, tá, Wagner, eu acho que, quando a gente fala de mudança cultural, né, quando a gente foi pra cloud, né, pra nuvem, hoje a gente tem vários ERPs, né, a própria SAP S/4HANA, as empresas estão Uhum. migrando tudo pra cloud, e tinha aquele sigilo de informação, né, "Pô, meus dados vai estar na nuvem, todo mundo vai ter acesso", né. Então acho que essa aceleração, né, pandemia, tudo que a gente passou ali, promoveu, os dados na nuvem, e esses dados hoje, teve uma mudança cultural, obviamente, e esses dados estão fácil ali, né, então a gente consegue automatizar tarefas, pegar esses dados, tratar esses dados de uma forma mais simples, né, e tornar, ele funcional, né, eficiente ali para as empresas. Eu acho que esses 4 pontos, né, que eu comentei, foi assim um dos principais aceleradores na adoção de IA, tá. Sim. Está Você acha sendo ainda, né. Agora, você acha, Luciano, que ainda existe a hype, né, ainda tem aquelas empresas que ainda estão, implementando algo por implementar, porque o coleguinha está implementando? Sim, sim. Pô, Wagner, e a gente recebe diversos clientes, né, reuniões, né, que eles vêm atrás da inteligência artificial, e é muito a moda, né, assim, passa uma onda, né, a gente tá passando uma onda de inteligência artificial, e as pessoas dizem: "Ó, meu chefe chegou para mim e falou que eu tenho que implementar a IA aqui na empresa, né, como que eu faço?", né. Aí a gente tem, obviamente, entender o processo, entender o que que ele quer fazer, né. Assim, ele simplesmente quer inteligência artificial, né. Mas assim, o que que é inteligência artificial? É um chat GPT? É um copilot ali que eu vou perguntar para ele e ele vai me dizer o que eu as respostas? Não é isso, né. Para as empresas a gente tem que usar a inteligência artificial para resolver um problema, né. Então primeiro o que que a gente recomenda? Que as empresas ela tragam o problema, qual que é a deficiência daquele processo, né, ou o quanto burocrático ele é, e o quanto a gente consegue entregar valor para as empresas. Eu acho que esse é o ponto, mas tem, né, muitos, assim, que chegam querendo inteligência artificial, mas não sabe o que fazer, né. E aí a gente acaba entendendo ali, mapeando um processo, né, seja de administrativo, seja um processo de chão de fábrica, ou até mesmo, né, processos de área jurídica, então acho que aí a gente acaba entendendo, aí sim a gente, bom, dá para usar inteligência aqui, dá para usar inteligência ali, e aí a gente vai recomendando, né, vai fazendo um projeto juntos ali. Sim, até para alinhar com as pessoas que assistem a gente aqui também, eu sei que tem muitas pessoas que são novas no mercado, tá, ô Luciano? E assim, a gente sempre quando fala de solução, a gente fala a palavra problema, né. Mas Uhum. só alinhando com vocês, problema não é problema. Problema não é algo que não está funcionando, é algo que pode ser melhorado, é diferente. Então, quando a gente fala problema, às vezes a empresa está fluindo bem, né, Luciano? Está indo bem, Sim, mas ela, quer melhorar, né, aí tem legal. um problema, entendeu? Então, assim, só para alinhar com algumas pessoas, porque como a gente atinge também o público acadêmico, a elas ainda não estão familiarizadas ainda 100% com as nossas formas de falar, porque a gente entende que quando fala o problema, é problema, não é algo Uhum, ruim, né, é algo que, porra, exato, desculpa meu palavrão aqui, mas é só para alinhar com a turma. sim. Ô, É, pode falar, inclusive, né, Luciano. até ajudando no contexto, né, a gente fala muito de dor, né, fala assim: "Ah, qual é a dor?", Isso. né. Então, a gente usa tanto o problema quanto a dor do cliente, né, qual e às vezes não tem dor e não tem problema, mas tem um processo que é moroso, que é burocrático, ou seja, aí que entra, né, na nossa visão, bom, você tem uma dor e você não sabia, né, então o remédio é esse, é essa automação, é uma inteligência trabalhando para você.
Sim. E ó, uma dica para vocês, hein, gente. Quando eu tô vendo aqui várias empresas maravilhosas passando, tem a Kinif, ou Kinif, Kinix, fala de novo, Kinix, Kinix. Kinix, Kinix. Que assim, geralmente a gente não consegue enxergar 100% dos problemas, né? Então, quando você contrata ali uma consultoria que tem um olhar de fora da sua organização, Uhum, às vezes a solução que você sempre tentou resolver, né? E querendo implementar uma coisa X, Y, Z, às vezes essa consultoria, essa empresa que vai te dar uma solução, é, pode fazer um diagnóstico da organização, vai encontrar coisas ali que às vezes não estavam no seu radar. Então, eu sempre gosto de deixar isso claro, porque o olhar de fora da organização tem um potencial gigante, porque não tem aquela vista viciada, o olhar viciado, né? O processo viciado, as pessoas não estão viciadas no erro. Então, passar pelo erro continuamente acaba fazendo o seu cérebro entender que aquilo não é um problema, aquilo lá faz parte do processo e vai embora, né? E o olhar de fora, não, pessoal, isso aqui é um problema. Mas por quê? Por isso, por aquilo, por aquilo. Né? Ô Luciano, aí tem a pergunta seguinte, cara, o que mais diferencia empresas que conseguem evoluir em automação das que permanecem estagnadas? é. Isso é um ponto, né, bem interessante também, Wagner, porque assim, as empresas, né, muitas vezes elas entendem que tem que ter o projeto perfeito. Eu preciso da minha solução perfeita para eu implementar, né. Então essas empresas a gente entende que estagnada por conta, nunca vai começar. O projeto perfeito, né, leva-se muito tempo. Então, as empresas que ali buscam mais aceleração, elas não buscam um projeto perfeito, e sim um projeto viável. É um projeto que vai começar pequeno e aos poucos conectando mais pessoas. Então, assim, né, dando um exemplo óbvio disso, né. Então, você tem uma indústria que ela começa ali fazendo uma automação pequena, porém envolveu áreas de negócios de diferentes departamentos. E aí aquele processo, ele acaba interligando com outros, que vai puxando mais e vai aumentando o processo ali no sentido de melhorar toda, a solução que existe já implementada. Então acho que o que diferencia muito, são as pessoas, né, é óbvio disso, mas é dar o pontapé inicial. Fala assim: "Vamos implementar uma IA aqui na empresa", né, um processo com IA, um processo para a gente conseguir entender o que que a IA faz. Porque dificilmente eu falo, né, a gente vende um projeto: "Olha, está pronto aqui". A Kinix, por exemplo, ela é uma parceira Microsoft, ela vende serviços e soluções. Eu não tenho um produto pronto. Muitas vezes o meu cliente traz e a gente desenha um produto para ele, todo customizado, desculpa, e personalizado. Então acho que começar é importante, né. Então, É, uma coisa que eu vejo até você falando aí das soluções, né? Ah, mas a Microsoft também tem acesso aí. Gente, colocar a ferramenta certa no local certo, esse é o desafio, porque a gente é acostumado a ter aqui quem faz plano empresarial, né, de Microsoft, por exemplo, sai ali às vezes sem entender o que é útil para ele. Como é que eu posso usar melhor a Microsoft a Google é o Gemini, a Microsoft é o Copilot. Então, assim, como é que eu posso usar o Copilot melhor? Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer ali. Então, não é simplesmente porque, tipo assim, a Microsoft hoje ela detém ali grande parte das soluções nas empresas mundiais, né? Pacote Office é um dos mais utilizados hoje, né, Luciano? Ainda, não é? Se eu não me sim, engano. sim, exato. E ela tem muita solução bacana para todas as finalidades, né? Então, assim, ter uma pessoa, como eu falei, unindo aquilo da consultoria que eu te falei com o ferramental, cara, você ganha um poder de Sim, automação gigante, 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 gigante. E você falou num ponto interessante, né, que eu acho também, eu gosto de sempre destacar isso, que não existe, tipo assim, o projeto, o feito é melhor que perfeito, eu tenho essa visão, tá? exato, Às exato. vezes, eu aguardar um momento, eu tenho um projeto fabuloso, e eu aguardo o momento exato quando eu tiver a ferramenta XYZ. Cara, o seu projeto pode perder a validade, ponto, Exato. tá? E ele não fazer mais sentido quando você tiver a ferramenta. Então, assim,
faça, haja, começa devagar, aos poucos, né, e depois você alavanca. Então eu gosto dessa fala, porque as pessoas não entendem, às vezes, tem aquela o pessoal costuma falar que, eu quero ter vou começar isso quando, eu tiver aqui já os pacotes da Microsoft prontos. Tá, ok. Mas e o processo ali, né, a gente não avalia isso. Então fica essa dica para É, vocês, tá. até se eu puder fazer um adendo Pode, aí, Wagner, fique à vontade. assim, é perfeita a sua leitura, né, mas, empresas que, como a gente fala, estagnada, ela centraliza muita informação na TI. Isso mudou, né, já foi o tempo que ficava só com a TI as informações, né, porque a IA, ela vem com esse propósito. Então hoje, por exemplo, a área de negócio ela pode chegar, fazer a pergunta para uma IA, e a IA vai dar todo o caminho, o processo como vai ser feito. E ela vai chegar só falar: "TI, libera para mim esse acesso, esse acesso, esse acesso". E as ferramentas do ecossistema Microsoft, ela também promove isso, essa aceleração, né. Hoje em dia se fala-se muito de low code e às vezes até no code, né. O que que seria isso, né? Quase não vai envolver código, então aqueles usuários, né, são os frontliners ali que a gente chama, eles vão conseguir, desenvolver um aplicativo simples, eles conseguem fazer uma automação simples, eles mesmos fazerem. É, Óbvio que tem que ter, né, gente, a gente não tem que ter o acompanhamento da TI, é óbvio que isso tem que continuar existindo, a governança tem que partir da TI, porque, né, ou senão acontece desses aplicativos acabarem ficando órfãos, né, ilhas que vai se formando, e a TI não fica sabendo, né, muitas vezes a gente brinca, né, o estagiário cria um aplicativo, fica ali na empresa, depois acabou o estágio, ele recebe uma outra oportunidade, ele saiu, ele que ficava cuidando daquele aplicativo, e aquele aplicativo tinha 50, 60 usuários usando, né. E aí cai pra TI, TI fica: eu não tô sabendo disso, quem criou esse aplicativo?", né. Isso é muito comum, né. É óbvio que a gente tá falando aqui de governança, mas é um ponto, né, você fala assim: "Pô, isso daí dá medo, né, cada um criar seu aplicativo", mas tá acelerando muito por conta disso, porque a área de negócio tá buscando tecnologia, eles estão insatisfeito e eles vão lá e trazem bastante soluções, né. Isso eu percebo, né, várias vezes, muitas vezes quem chega em nós, as primeiras reuniões que nós temos, nem muitas vezes é a TI, e sim a área de negócios que vem buscar uma solução. Então tá sendo muito bom, porque tá abrindo bastante portas para nós. que maravilha, Luciano, excelentes palavras, viu. E assim, agora na visão, no contexto, geral, como que a Kinix, enxerga o papel das plataformas e agentes de IA na eficiência operacional, tá, nos próximos anos? Qual a tendência que vocês veem? Eu acho que assim, né, a IA ela vai deixar de ser uma ferramenta e vai se tornar a força de um trabalho digital, né. Ela vai, obviamente, né, processos que são, simples, né, a IA tende a ocupar, né. Então, hoje aqueles processos que tem um custo fixo, tem aquele gargalo, eh isso vai acabar, a IA ela vai conseguir solucionar esses problemas pequenos, que a gente chama de problema, de novo, né, Wagner, mas é uma dor que o cliente muitas vezes não sabe, que é o processo moroso e demora-se muito, então gasta-se muito tempo de pessoas ali alimentando informações, Melhorias. aprovando melhorias, exato. Então, eu entendo que a IA, né, ela, trazendo tornando esses processos que são, complexos, mais simples e mais funcionais, ela tende a permanecer aí muito, né. E eu vejo que, assim, né, as empresas que daqui a longo, né, 2026, 27, né, elas a tendência é que todas acabam pegando, a IA e tornando esses processos mais, eficientes. Então acho que, pra que longo prazo seria esse. Agora para agentes, né, de IA, que a gente tem, conversado bastante, os agentes são, né, o que que é um agente, né, ele acaba tomando decisões ali de plataformas. Então, por exemplo, chegou um pagamento para mim, é um reembolso, né. Então esse reembolso, a IA consegue fazer identificar se é procedente, se não é um golpe,
e fazer o pagamento no banco, ou seja, eu não preciso ter uma pessoa ali que vai jogar, pôr esse pagamento para aprovação e ela consegue ela mesma, né, então, pegar uns valores, até R$ 2.000 é feito por um agente. A partir disso, eu quero que passa por uma supervisão humana. Então, trabalhos como esses, os agentes também vão entrar no jogo, né, já estão, obviamente, eh, e vão, fazer esses processos mais simples, né, essas tarefas que eu diria, assim, que são simples, porém não são tão críticas para uma empresa, né. Então acho que os agentes estão fazendo isso já. Hoje você vê agentes também com telefonia, né, a parte de telemarketing, Isso. telecomunicação já existe, né, atendimento, robô, ninguém gosta muito de falar com robô, isso é Alguém normal. tem que dar uma É, aula de processo para essa turma, viu, Luciano, porque no é complicado, cara. Tem hora que eu recebo sim, umas ligações aqui de robô, cara, que, assim, eu atendo, aí a pessoa fala: "Oi". exato. Eu vou ficar calado, pô, eu não sou "oi". Entendeu? É umas coisas que, assim, que não gera engajamento. Eu Sim. sei que é robô, eu sei que é para poder se não tiver som do outro lado, o sistema desliga automaticamente, economiza tempo do funcionário. Pô, mas tem umas falas, tem que falar ou bom dia, um boa tarde, uma boa noite, alguma coisa assim, cara, para dar uma aquecida no bate-papo, né. Sim, sim. Eu esse que você recebe, eu também recebo às vezes, né, mas, às vezes até é golpe, né, que tá tendo bastante Sim. dos bancos, né, ligando, né, mas não é banco nada. Mas eu já tive contato com agentes de IA quando eu ligo e acaba falando com o IA e você nem tem essa percepção que é uma IA, né, tá tão Isso. nesse nível já, né. Já tive É, experiência boa assim também. exato. E assim, né, é o futuro. Óbvio, né, que tem que melhorar muito ainda, né, a adaptação ali e também o que que a IA, também recomenda, né, mas eu acho que é uma tendência para todos, né. As Sim. empresas hoje, de telecom, elas estão investindo fortemente, em IA para fazer atendimento, né, de chamados, de suporte, então é a tendência, né. Mas e pra gente fechar, Luciano, assim, se você pudesse, né, orientar os líderes, com um único movimento estratégico para os próximos anos, qual seria? Legal, legal. Como a gente comentou lá no início, né, da conversa, Wagner, eu criaria uma estratégia de IaaS, em um processo centralizado, né. Uhum. Não em tecnologia, não pensando em tecnologia. Primeiro pega o processo, né, e cria ali, uma estratégia envolvendo IA. Então eu tenho um processo hoje, não precisa ser o pior processo e nem o mais simples, né, pega o mediano e fala assim: "Olha, como que eu vou melhorar um processo desse, ou como que eu trago a IA para cá?". Então cria uma estratégia de IA, não precisa ser só no processo, pode ser numa solução de ferramenta, né. Hoje tem IA no ERP, tem IA no CRM, a gente consegue embedar a IA em qualquer solução. Então assim, bom, o que que me ajudaria? Então a gente faz muito uma entrevista, né, até com os usuários, caso a área de TI puxe essa demanda, né, como que eu vou criar um processo? Eu chamo a galera, faço uma entrevista com o pessoal, qual que é a maior dor que eles têm hoje, o que que aumentaria a eficiência e reduziria até custo, né, para a empresa, se a gente melhorasse com a inteligência artificial. Então, cria essa estratégia, mapeia e aí sim, você vai atrás de uma consultoria, né, vai atrás de uma solução para isso. Porque se você não criar essa estratégia, né, muitas vezes a consultoria do outro lado, ela não vai, entender exatamente a sua dor e conseguir criar com isso, né. A Isso gente aí. ajuda, óbvio, mas se tivesse algo que já alguém já fez, né, esse mapeamento para ver se vai envolver redução de custo, porque o investimento, às vezes, ele é alto, porém um payback, né, eh, a curto prazo ou até longo prazo, ele se paga esse projeto. Uhum. Então, ou seja, você vai investir vai tornar, apta a ir dentro da sua organização, e ainda assim ela mesma vai se pagar com o tempo. Então, assim, cria-se esse processo, estima o custo, quantas pessoas ali vai lá, clica, quantas horas, minutos, faz esse cálculo,
traz, né. Então aí você consegue ter essa estratégia e falar: "Bom, eu preciso investir nessa tecnologia", até mesmo para você conseguir aprovação interna, né, porque nem sempre, eh, os líderes, né, eles têm uma visão que a IA é importante para a organização dele, até ele ter. Sim, Então, isso assim, mesmo. cria Muita essa gente muita necessidade. gente tem receio ainda, né, Luciano, ainda mais as pessoas, que são, empresas Conservadoras, né. mais familiares, empresas menores, empresas onde existem líderes com a cabeça ainda, analógica. São pessoas que não aderiram à tecnologia, né, vamos dizer assim. É mais complicado, né, mas eu acho que é uma tendência futuramente, todos vão entender isso e alavancar seus negócios, né. Sim, sim. Eu vejo, assim, líderes que enxergam a IA como um pilar, operacional e não como uma iniciativa tecnológica, né. Então, ou seja, eu preciso ter uma operação de IA na minha empresa, e não falar: "Ah, eu vou porque a tendência é tecnologia", não. Eu acho Sim. que esses líderes, que que conduzirem, né, as suas empresas, acho que vai chegar, assim, estão preparados para o próximo nível, né. Eu acho que aí sim, a gente consegue enxergar daqui 5 anos como a minha empresa vai estar, né. E qual o custo, né, eu pagarei se eu não implementar a tecnologia, né, a inteligência artificial na minha empresa. Fantástico, excelente. Aí, ó, já surgiu várias ideias aqui de próximas lives, inclusive, vou planejar uma aqui, vou olhar com o Instituto Formation Management, a gente coloca numa das semanas aí, né, como calcular aí o payback da sua solução Exato, de IA. Só aí é uma live, então sim. fica a dica aí, fica o compromisso aqui com vocês que estão assistindo a gente, né. E Luciano, quero agradecer a sua participação e antes de finalizar, quero que você deixe aqui, fala para o pessoal como encontrar o Luciano, como encontrar a Kinix nas redes, sites. Fique à vontade. Legal, legal. Obrigado, obrigado pessoal. Pra nos encontrar é bem simples, né, Kinix, se vocês digitarem www.kinix.com.br, vocês vão achar lá o nosso site, e aí lá, através tem um formulário que vocês podem responder ou também, de formulário de contato e também o WhatsApp. Então a gente também faz o atendimento WhatsApp e também tem um telefone também, caso vocês queiram ali falar conosco ou falar diretamente com a equipe. Então a gente hoje trabalha, de uma forma que a gente, tem, assim, a acessibilidade fácil, rápida, e também a gente conectando ali, a gente traz insights, mostra cases de sucesso de outras organizações que são similares, né. Então isso é muito importante, porque também, bom, vocês fizeram isso para essa empresa, eu faço muito próximo ali meu produto, né, e a gente acaba trazendo esses insights também que são, importantes. Então, assim, não espere a ideia vir, a ideia é genial, né, um conselho que eu dou, não espere a ideia genial, comece pequeno, mas comecem, dê o pontapé inicial, né. Às vezes vocês estão me ouvindo aí, tá na empresa, a empresa não libera muita tecnologia, não investe, né. Então assim, né, como que eu mostro o valor agregado que vá tornar isso, né, falando do payback, né. Eu vou investir nisso, porém olha só, que vai reduzir de tempo e o custo de processo. Então, né, ainda assim tem aquele tabu: "Ah, a IA veio para roubar nossos empregos, a IA", gente, né, a internet quando entrou, ela a gen né, na nossa época, né, Wagner, todo mundo pensou que ia acabar com todos os empregos, né, simplesmente não, migraram, né. Então hoje vocês vão ter pessoas que vão estar preparada para interagir com a inteligência artificial. Sempre vai ter um humano ali. Então eu deixo esse recado, obviamente, né, mas, é uma tarefa que não é simples de fazer esse levantamento, mas que precisa ser feita Isso. para dar o pontapé inicial. É isso aí, Luciano. Excelentes palavras, grandes reflexões. Quero deixar aqui em nome da BEINFO, do Instituto Formation Management, a gratidão por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. E provavelmente não nos encontraremos esse ano ainda. Já quero desejar aqui para você boas festas, um excelente 2026, de muita saúde, paz, harmonia. E nos encontraremos com certeza ano que vem nos eventos presenciais, nos online. Tem muita coisa bacana ainda para o próximo ano. Legal, legal, Wagner. Agradeço novamente pelo convite, também desejo você aí um ano repleto de realizações, né, um 2026, muito bom para você, para a família também, e para todos que estão nos ouvindo também, né, que Sim. vão poder
consumir esse podcast aqui. Maravilha. Luciano, excelente final de semana, meu amigo. Fique à vontade, se quiser assistir nosso próximo bate-papo dos bastidores, fique à vontade, tá bom? Legal. Obrigado, Wagner. Um abraço. Um abraço, Bye. Luciano. Valeu. Fantástico, gente. Grande bate-papo. Luciano Martins, da Kinix. Gente, se conectem, tá? Conexão é tudo. Acessem o site Kinix, ele falou aqui para vocês.com.br. Deixa eu só confirmar aqui se é .com ou .com.br aqui, ó. Kinix.com.br. Vamos ver aqui, ou se é .com. É .com.br, tá aqui certinho. Então, deixa eu pegar aqui agora e vou colocar para vocês no chat oficial aqui da Digital Edu, ó. Vamos lá, tá no chat aí para vocês, tá? Então, se conectem, tá bom? E maravilha, vamos dar continuidade. Temos agora aqui um bate-papo com Rômulo Souza. Bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. Tudo bem, meu caro? Prazer Tudo todo nosso estar aqui. jóia. É EBHC Cloud, não é isso? Exatamente, é BHC Cloud. Maravilha, é sempre um prazer, tá, o Rômulo. Você participou com a gente já de alguma ação aqui no Momento IMA? Ou nos eventos Não, esse é online? nos presenciais, né? Já Eu já te participei de algum. entrevistei, já, né, até nos Sim, presenciais. Eu tô assim, gente, isso. será que ele participou aqui? Eu tô, na minha cabeça que eu fiquei na dúvida. Não, já participamos dos eventos presenciais, né, tanto em São Paulo quanto em BH, e foi sempre com muita satisfação, muita honra ali, né? A gente participar dos eventos da IMA. São eventos que prestigiam tecnologia, inovação e automação, né? Que é o nosso mercado. Isso. Ó, inclusive, ó, se vocês quiserem ver, eu entrevistei o Rômulo, né, em alguns dos eventos. Então, tem a cobertura de todos os eventos do Instituto desse ano, tirando Curitiba, tá? Belo Horizonte, São Paulo, Rio, no site, no canal do YouTube do Instituto Information Management. Então, acessa o YouTube, coloca na parte superior lá na busca Instituto Information Management. Você vai abrir o canal deles ali, tem lá cobertura Rio, cobertura BH, cobertura São Paulo, e em uma delas ali, eu não vou saber qual é, porque a cobertura, né, são várias entrevistas em cada entrada ao vivo, mas o Rômulo tá lá ali para poder falar um pouquinho, mostrando as soluções deles nos eventos. E Rômulo, para a gente continuar aqui, cara, eu queria perguntar para você, quem é o Rômulo Souza? Não, bacana. Então, vamos lá. Hoje eu sou CEO da EBHC. A EBHC é uma empresa de tecnologia focada em transformação digital, com mais de 15 anos aí de mercado. A gente já apoiamos, ajudamos, né, mais de 800 empresas nessa jornada de transformação digital, com foco principal ali em automação de atendimento, com a parte de automação de atendimento WhatsApp, chatbots, agentes de IA, e também temos a parte de RPA, que seria automação robótica de processos, ali como um serviço, né? A gente não tem um estúdio, né? Mas a gente entrega uma automação personalizada de acordo com o perfil de cada cliente. E também temos uma atuação também na parte de telecom com soluções de comunicação unificada. E eu sou formado nessa área de infraestrutura de TI, me apaixonei, né, por tecnologia desde a adolescência ali, fiz minha formação toda técnica e com esse espírito empreendedor, né, vemos aí desbravando a EBHC durante esses 15 anos de mercado aí. Que maravilha, Rômulo. E assim, Rômulo, até para a gente poder entender um pouquinho, né, assim, da percepção de vocês, tanto do Rômulo quanto da EBHC Cloud, quais são as falhas mais comuns no processo de atendimento e comunicação das empresas que uma solução de comunicação unificada com IA pode resolver? Não, bacana, excelente pergunta, Wagner. Então, ao longo desses 15 anos, a gente tem percebido, né, durante as visitas, as próprias reuniões, né, técnicas e comerciais com os clientes, que uma das principais dificuldades, né, é a fragmentação dos canais de comunicação. Então, a empresa ela detém ali vários canais de comunicação, voz, né, texto, e-mail, WhatsApp, e eles são, na maior parte, né, dos clientes, são fragmentados, ou seja, isso gera uma perda
de conexão com o cliente, né, uma perda de qualidade também, e isso impacta diretamente na percepção do cliente em relação à empresa. Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem percebido, né? E a plataforma de comunicação unificada, ela vem resolver exatamente isso, ela vem integrar os canais de comunicação, unificando em uma única solução, voz, WhatsApp, e-mail, redes sociais, uma plataforma que permite um atendimento mais fluido, mais consistente, mais contínuo, e isso gera N benefícios, né? A gente, pela nossa própria experiência, né, vários clientes, né, relatam que tem um ganho, né, da redução ali de perda de comunicação com o cliente, né, tem um ganho ali de mais de 30%, né, com os clientes que abandonam chamadas, clientes que simplesmente deixam de responder no WhatsApp. Então isso acaba transformando ali a forma de comunicar, tanto na questão de atendimento, como questões de negociação e suporte também. Maravilha, cara, excelente. E assim, de que forma, tá, a automação de atendimento por chatbot inteligente, agentes de IA, pode melhorar a experiência do cliente e reduzir custo operacional? É uma coisa que às vezes, tem alguns pontos que fica até óbvio a gente falar o que pode melhorar, né. Mas Sim. assim, na experiência de vocês, porque às vezes o que a gente acha não é como nós não somos da área, vocês estão diretamente com o Sim. cliente, estão diretamente ali com, fazendo, propostas, executando, né, qual que é esse o que que vocês veem nesse ponto? Vamos lá, o primeiro ponto é a questão assim, a pessoa já fala, né, automação com chatbot vai ficar robotizado, vai ficar, de repente, deixando o cliente ali em um loop, e isso é um passado, né. Hoje em dia a gente tem soluções que elas permitem que as empresas realmente escalem. A gente está vivendo uma crise, né, de mão de obra, escassez de mão de obra, e quando a gente fala em automação de atendimento, com chatbot e IA, você permite que a empresa ela tenha uma escala de atendimento, né, significativa, ela consegue escalar esse atendimento ali para 24 horas, né, 7 dias por semana. Então você tem uma disponibilidade maior de atendimento, sem a necessidade de crescer a sua equipe. Então você já tem um aumento significativo da sua capacidade de atendimento, sem onerar ali os seus custos com a equipe operacional mesmo, tá? Então você já reduz significativamente o seu capital operacional. E isso ajuda várias empresas, desde pequenas empresas até grandes empresas, a aproximar mais do cliente, né? Porque nem sempre vai ter uma pessoa disponível ali para atender 24 horas. Então, quando você tem uma automação que hoje, no nível que está, ela consegue resolver questões, que seja das mais simples, né, como perguntas frequentes, né, abrir um ticket, responder, determinar como resolve determinados problemas, direcionar esse cliente para uma fila, de atendimento adequada. Esses são os mais simples, até soluções mais complexas, que orientam o cliente de fato a resolver um problema ou concluem uma venda, geram uma cobrança, geram um sistema de pagamento, integração com o sistema de pagamento. Então, isso elimina uma série de ações que antes era preciso você escalar a sua equipe, né? Então, você reduz sobrecarga, não precisa ter uma equipe dimensionada para trabalhar 24 horas, você aumenta a velocidade de resposta dos clientes, você aumenta a experiência do cliente, porque ele acaba tendo uma interação mais próxima, independente do horário. Então, o cara trabalhou o dia inteiro, chega lá à noite, ele quer resolver um problema que ele descobriu ali, aí ele vai mandar um WhatsApp, ele vai fazer uma ligação, e a automação de atendimento, né, com IA e chatbots, ela vai permitir que essa interação aconteça de uma forma eficiente, eficaz. Eh, Além disso, tem uma série de recursos adicionais, né, da parte de gestão. Você consegue fazer hoje análise de sentimento dos atendimentos, seja ele por voz ou seja ele por texto, você consegue fazer resumos desses atendimentos, ter uma inteligência, de atendimento em si toda conectada nessas soluções, não apenas, né, um atendimento simplesmente robotizado, mas passa a ser uma solução que ela integra canais de atendimento de forma inteligente, unificada e também concisa ali, sem você perder a qualidade.
Excelente. E assim, tudo tem que ser, planejado, né, Rômulo. Acho que a importância de ter Sim, uma EBHC Cloud, no pro junto com a organização, é aquele que eu falei até no primeiro bate-papo, o olhar de fora. Eu acho que todas as empresas hoje de tecnologia que ou representam soluções ou têm sua solução própria, acabam fazendo esse processo inicial de uma consultoria, sim, né. Não adianta você, a empresa virar e falar assim: "Ah, eu quero uma ferramenta que me faça tal". Pô, cara, esquece a ferramenta é a última coisa. verdade. Vamos primeiro ver o seu processo, né, Luciano, né, Rômulo? Para Exatamente. depois verificar, qual ferramenta ideal para cada esse, processo que eu quero. Não é achar um problema para a ferramenta, você que tem que achar ali né, fazer ali o processo, a partir daí, ligar na pontinha ali, qual que é a solução para cada uma delas. Estou Sim. correto? Tá correto, e a EBHC ela trabalha exatamente nesse sentido. A gente tem uma metodologia de trabalho onde a gente faz um diagnóstico inicial, entendendo o contexto, o ambiente do cliente. Depois a gente faz esse mapeamento desse processo, entende de forma bem clara, quais são as entradas e as saídas. Aí sim a gente propõe um projeto de automação, seja ele, né, vinculado a um atendimento, ou seja ele vinculado a departamentos administrativos, processos da parte de produção, operação, ou seja, a gente entende esse contexto, verifica a viabilidade, se faz sentido ou não automatizar. Depois que o cliente viu ali de fato, né, que faz sentido automatizar, a gente ainda tem uma prova de conceito para ele degustar, experimentar, para ele não assim fazer um investimento. Talvez, seja um investimento alto, né, antes de saber qual que é o retorno, qual que vai ser a experiência em si de automatizar um departamento ou um setor, ou que seja uma rotina dentro da empresa. A gente consegue gerar essa percepção de valor antes dele tomar uma decisão mais contundente a nível de seguir ali para um volume maior de automações. Bacana. E assim, ó, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que todas as empresas querem saber, né, mas vamos lá. É assim, como que o uso, né, desculpa. Como o uso do RPA e IA pode eliminar tarefas repetitivas, aumentar a produtividade, sem necessidade de grandes investimentos, tá, ou de equipe técnica hiper especializada. Não, bacana. Então, a EBHC ela vem inovando nessa área de automação, né, automação de processos não é algo novo, mas a forma de implementar, a forma de fazer a entrega desse serviço, a EBHC tem buscado soluções que viabilizam, né. Hoje a gente fala que a tecnologia ela está muito acessível, então 10 anos atrás talvez seria bem difícil uma média empresa, talvez uma pequena empresa, colocar um fluxo automatizado dentro da sua rotina de dia a dia. E hoje nós temos vários clientes, né, pequenas empresas, médias empresas, que utilizam a nossa tecnologia de forma prática, que geram resultados. A gente sabe que o pequeno e o médio empresário, ele tem um caixa ali, um fluxo de caixa muito controlado, muito apertado, e a nossa proposta de valor é exatamente isso, é tornar viável essa automação, sem investimento em equipe técnica, sem investimento em desenvolvimento ou infraestrutura. A BHC ela desenhou um modelo de prestação de serviço onde que a gente abraça todas essas estruturas, né, então a gente entrega para o cliente a equipe especializada, a inteligência de negócio, toda a parte de desenvolvimento e infraestrutura fica a cargo da EBHC. A gente faz esse diagnóstico, essa implementação, em um ambiente controlado, onde que o cliente vai conseguir monitorar e ver a evolução desse processo, e a gente acompanha isso na prática também, no dia a dia do cliente, e o retorno ele é rápido, né, então ali com 30 dias o cliente ele já tem uma automação operando no negócio dele e ele consegue ver o retorno imediato, sem a necessidade de contratar uma equipe, desenhar um projeto, implementar, ver a curva de aprendizado dessa equipe. Então a gente já pula essa etapa fazendo essa entrega como um serviço. Então a gente reduz esse tempo, né, de adaptação do cliente, já colocando uma automação
na prática para ele. Então, o cliente, né, ele tem um retorno muito rápido. Clientes da EBHC que a gente tem em processos automatizados, né, eles têm uma redução significativa com relação a tempo de execução de tarefas, redução de erros na execução de tarefas, né, erros manuais, que às vezes você tem uma pessoa, um ser humano, né, que ele está ali sujeito, né, a várias circunstâncias, né, então a pessoa, ela adoece, ela passa por momentos difíceis, ela passa por estresse, cansaço, e a automação, ela não quer dizer que ela vai substituir a pessoa, mas ela vai ser um braço, né? Ela vai estar ali apoiando a pessoa exatamente nessa velocidade, nesse ganho de produtividade. E se for necessário, né, você também tem a recolocação, né, desse profissional em posições mais estratégicas, com a tomada de decisão mais crítica. Então, o impacto na performance, o impacto na parte operacional, ele é significativo, sem exigir altos investimentos, né? Então, com 30 dias, a gente consegue validar e implementar um processo automatizado dentro de qualquer empresa hoje, né? Então, isso já é uma Que bacana. realidade. Eu sou engenheiro de produção e certificado PMP, então a gente trabalhei em vários processos ali. E Bacana. na minha época de campo, gente, era assim, era contratar uma consultoria. Ó, então o processo de validação são 6 meses. Cara, hoje, um É muito mês, rápido. um mês, é muito rápido. Então a tecnologia, aos poucos, ela vem ajudando, né, as próprias empresas a ver, né, coisas que antes demorava muito mais tempo, né? Tinha um processo mais Sim, moroso, né? E sim. assim, o Rômulo, se você pudesse, né, orientar os líderes com um único movimento estratégico para os próximos anos, qual que seria? Sim. A gente está no momento oportuno, né? A gente está no final do ano aí de 2025, e acredito que várias pessoas que estejam nessa posição de liderança, principalmente nessa parte de tecnologia, não necessariamente, né, focada ali no departamento de TI, mas que estejam planejando ali toda a parte de estruturação da empresa. Esse é um momento importante para sentar e conversar com a empresa, né, parceira, no caso a EBHC, para apoiar nesse processo. A gente tem feito reuniões nesse último mês com esse foco, com os nossos clientes, com novos clientes, de estruturar os processos, né? A gente vai ter um ganho de velocidade muito grande agora em 2026 na parte de execução, né? Então, as empresas que não vão acompanhar essa onda, né, que vão ficar para trás, elas vão perder mercado, elas não vão estar posicionadas. Então, é muito importante já começar a pensar no início agora do ano de 2026, né, nesse final de 2025, como eu posso implementar qualquer nível de automação, seja na minha entrada de cliente, né, na minha parte de captação ali de clientes novos, não, ou seja, no meu atendimento, na minha parte comercial, no meu suporte, como que eu posso implementar a tecnologia para mim estar na velocidade correta que o mercado está exigindo. Também na minha parte de estrutura administrativa, né, como que eu posso agilizar meus processos, né, seja financeiros, seja de faturamento, minha parte burocrática de suporte, de gestão, né, de cobranças, como que eu posso incrementar e melhorar, colocar uma eficiência melhor aqui nesse processo. Então, começar a ter esse pensamento crítico e contar com uma empresa, né, como a EBHC, para apoiar nesses processos, né, de estruturação. A gente tem uma política, né, de não cobrar do cliente enquanto ele não enxerga valor. Porque a ideia da EBHC não é simplesmente faturar, né, colocar uma caixinha lá dentro do cliente e pedir para ele utilizar. Não, a gente entra como um parceiro estratégico de negócio e a gente apoia todo esse fluxo, né? Como você falou, você foi gerente de projetos, então existe um para casa a ser feito. Então, qual que é o objetivo? O que, que eu quero alcançar? Como que a tecnologia pode me apoiar a acelerar esse processo? E as empresas que estão apoiando, né, com tecnologia, estão se apoiando com tecnologia, elas estão se tornando não simplesmente uma competitiva, né, mas é uma questão de sobrevivência mesmo nesse mercado.
Então, eu acredito que esses novos líderes, esses gestores, que estão buscando, né, se posicionar de forma estratégica, já não é um diferencial competitivo mais, é uma necessidade que eles têm de realmente ter a tecnologia como um aliado estratégico para que possam se manter relevantes no mercado. Maravilha, Rômulo, excelente. Foi um prazer falar com você aqui, bater esse papo. E quero deixar aberto aqui para você agora falar para gente como encontrar o Rômulo, como encontrar a EBHC, Cloud. Não, bacana. A EBHC está presente em todas as redes sociais, né? No ebhc.cloud, LinkedIn, Instagram, Facebook, e também tem o nosso site, ebhc.com.br, tem lá os nossos canais de comunicação, WhatsApp, e também a parte de voz, né? A gente tem toda a parte de comunicação, e-mails, vocês podem entrar em contato, que a gente trabalha também, como a gente falou, né, a gente vende nessa solução como uma solução integrada, onde que você entra em contato conosco, independente do canal, e vai ser atendido com a mesma qualidade, da mesma forma. Então, espero receber o contato de vocês, fico à disposição, estamos prontos para ajudar as empresas a inovarem e melhorar os seus sistemas, as suas rotinas no dia a dia. Fantástico, Rômulo. Coloquei para vocês aqui, gente, o link, tá, do site da EBHC. Então, acessem e lembre-se que conexão é tudo. Rômulo, em nome da BEMINFO, do Instituto Formation Management, deixo aqui a gratidão por você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, tá? E ano que vem, com certeza, nos encontraremos de novo. Te desejo um excelente, Com certeza. boas festas, né? Excelente 2026, muita paz, amor, harmonia e sucesso. Ok, Wagner, eu agradeço muito a oportunidade e nos vemos, né, no ano de 2026. Boas festas, sucesso aí, meu caro. Maravilha, bom final de semana, Rômulo. Até mais, tchau, tchau. Fantástico, gente, muito bom, bate-papos maravilhosos hoje, agora, nessa parte da manhã, do Momento Imã. Lembrando o seguinte, ó, não saiam, que agora eu vou dar para vocês aqui o link para emitir o certificado, tá? Lembrando que quem está nas redes sociais precisa vir para a Digital Edu para poder pegar o certificado, ok? Então, se você não tem cadastro na Digital Edu, vou colocar aqui para você aqui na tela, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, acessa Digital Edu ao vivo, que é o programa, e lá tem Momento Imã com a data de hoje. Clicou ali, você acessa aqui o ambiente do chat, tá? E eu vou colocar para vocês agora, vocês têm 5 minutos, porque esse link que eu vou colocar para vocês no chat agora, ele tem validade, ele tem um token no final ali, tá? Que ele vence, que é justamente para as pessoas que estão no final da live, no final do bate-papo. Quem está nas redes sociais não consegue emitir o certificado, tem que vir para a Digital Edu e emitir o certificado aqui e já pega na hora o certificado, tá bom? Quem nunca preencheu, assim que clicar, já estiver logado na Digital Edu e clicar no link, quem nunca preencheu o certificado aqui com a gente, vai colocar o nome, a forma que quer que saia no certificado, ok? Isso é para quê? Porque é o seguinte, quando as pessoas fazem cadastro em plataforma, coloca o primeiro e último nome, primeiro nome e a primeira letra do segundo nome. Então, cada um faz de uma forma. E é mais elegante, é melhor você ser mais identificado. Então, por exemplo, no chat eu estou aqui como Wagner Drummond, mas nos certificados eu gosto de ter Wagner Cruz Drummond, meu nome completo, tá? Então fica a dica. E preenche tudo maiúsculo ou com a primeira letra maiúscula. Ele respeita o que você digita, tá? E outra coisa quem já emitiu algum certificado aqui com a gente, assim que clicar no link, o nome já vai aparecer travado ali, não tem como alterar, ok? Emitiu uma vez, não altera, já fica fixo. Para alterar, tem que entrar em contato com o suporte. Isso é para evitar que pessoas emitam para outras, tá bom? Então, nós já fizemos isso aí pensando nessa forma. Então, estou colocando agora aqui no chat, ó, cadê? Certificados, está aqui, ó. Estou colocando o link agora, copiar link, Momento Imã, está no chat.
Enquanto vocês vão emitindo, eu quero compartilhar aqui com vocês agora também esse site do Instituto Information Management, tá? Para vocês já ficarem atentos a 2026, ok? Então, você vai acessar esse site e vai acessar na parte superior feira e eventos, tá? Como que funciona nesse site, tá? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês verem. Vai ser bem rapidinho. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar. Tela inteira. E tá aqui. Eu estou no site que eu acabei de falar para vocês. imainfo.com.br. Ok? Tá aqui. Você clicar em feira, aqui já está com a nova identidade, né? O evento, a partir desse ano, chama Digital Tech Show, tá? Maior feira de tecnologia do Brasil. E aqui, ó, tem feira. Em feira, tá? Você tem as opções. Deixa eu fechar aqui, tem algumas fotos bem bacanas. Aqui, ó, feira. Dia 5 e 6 de maio de 2026, ó, já está marcado, já tem oportunidade, ó, quero expor, tá? Então você pode clicar aqui, se você tem uma solução, se você tem alguma consultoria, algum produto que queira apresentar ao mercado, tá? Fica a dica, vale muito a pena. Tem empresas aqui que estão desde a primeira edição, quando o evento era pequenininho, hoje é gigante, tá? Por quê? Dá resultado, ok? Então tá aqui, vai ser no Frei Caneca, em São Paulo, nos dias 5 e 6 de maio. Ao redor dessa feira, vamos lá entender, ao redor dessa feira existem os eventos, que são vários eventos. Então aqui, ó, São Paulo, tá vendo? Vai clicar em São Paulo. Em São Paulo tem AI, IM Brasil Forum, AI Innovation, AI Low Code No Code, Arena Showcase, Cyber Security. Então, cada um dos eventos, tá, estão acontecendo em paralelo ali dentro dessa grande feira, ok? Então, são essas duas sessões que você precisa entender, precisa conhecer, tá? A feira aqui é a feira de São Paulo, que é a Digital Tech Show, maior feira de tecnologia do Brasil. Ok? Então acessem o site, usem e abusem. E o seguinte, semana que vem, parar de compartilhar a tela, aguardo vocês aqui no dia, vamos lá, no dia 19 agora de dezembro, para mais um Momento IMA. Te aguardo, um excelente final de semana e até lá.